bem-vindos a mais um programa Em Tese da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, nosso programa destinado à apresentação de trabalhos acadêmicos das pessoas que trabalham aqui junto da administração pública, do judiciário, né, que mostram um pouquinho das suas teorias, das suas ideias mais abstratas, mas sempre voltadas para a prática judicante, né? E no dia de hoje teremos a honra de ter como entrevistada, não é uma banca formal, é uma conversa entre amigos, a Tassiana Santos Lustosa. A Tassiana, ela é oficial de justiça avaliadora no âmbito aqui do TRT da Primeira Região, e ela realizou um mestrado profissional em ensino em ciências da saúde e do meio ambiente na Unifoa, em Volta Redonda, onde ela defendeu a dissertação intitulada Ecojustiça, Ensino da Justiça Ambiental na graduação de Direito. E para entrevistá-la, para fazer as perguntas envolvendo o seu tema de pesquisa, temos aqui também a honrosa participação da doutora Eleonora Mesquita Ceia, que é professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, doutora summa cum laude em Direito pela Faculdade de Economia e Ciências Jurídicas da Universidade de Saarland, Alemanha, mestre em Direito Europeu pela Europa Instituto da Universidade de Saarland, também na Alemanha, e bacharel em Direito pela UERJ. E junto a ela temos a professora Ilana Aló Cardoso Ribeiro, que é mestre em Ciência Política pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, no Equador, e também mestre em Direito Constitucional pela UF. E, atualmente, a professora Ilana é doutoranda na Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, e ambas serão as professoras que nos ajudarão aqui, estão registradas, estão integrantes do nosso repositório feminino da Justiça do Trabalho do TRT da Primeira Região, que traz uma grande pleiade de juristas femininas, né, de juristas em ascensão. Então, para começar o nosso programa, eu passarei a palavra à Tassiana, onde ela terá em torno de 15 minutos para fazer um panorama explicativo da sua dissertação. Tassiana, mais uma vez, seja bem-vinda, tem a palavra. Muito obrigada, eu queria agradecer a presença aqui da doutora Eleonora, da doutora Ilana, do doutor Fábio e do Alexandre também, e essa oportunidade de estar aqui na Escola Judicial apresentando o meu trabalho. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês Peraí, só um momento, compartilhei uma coisa errada aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, gostaria de saber se está todo mundo vendo em tela cheia. Sim? Muito bem, então meu trabalho se chama Jogo Ecojustiça, Ensino da Justiça Ambiental na Graduação de Direito. Esse trabalho, ele foi desenvolvido, ele surgiu de duas experiências profissionais minhas. A primeira como professora universitária, que durante algum tempo eu percebi o quanto que os alunos ficavam muito empolgados com a introdução de metodologias ativas em sala de aula, principalmente júris simulados e audiências simuladas. Eu sentia que toda vez que havia esse protagonismo do discente, a aula fluía de outra forma, né? E, paralelo a isso, como oficial de justiça aqui do TRT, eu, em minhas diligências, né, há quase 13 anos no tribunal, eu sempre estive em locais muito pobres, onde sempre ficou muito evidente como um contingente populacional significativo sofre de forma desproporcional com a degradação ambiental. Então, eu sempre presenciei muito essa realidade, pessoas, populações mais vulneráveis, sem acesso ao devido descarte de lixo, vivendo próximo a rios poluídos e sem saneamento básico. Então, eu juntei essas duas experiências e por meio delas foi que foi criado esse produto de ensino que gerou toda a pesquisa. Bem, no primeiro momento, a gente fez um levantamento do estado da arte para saber quais as novas estratégias de ensino-aprendizado que vêm sendo utilizadas atualmente no ensino jurídico. Então, essa revisão de literatura, que se deu na forma de revisão integrativa, veio a responder essa questão norteadora em que a gente se valeu de alguns descritores e fez uma pesquisa em base de dados como CAPES, Cielo e Google Acadêmico, chegando a um total de 1.974 resultados. E, a partir daí, nós fizemos a aplicação de alguns critérios de exclusão e de inclusão. De inclusão, fizemos um recorte temporal do período de 2011 a 2020. Consideramos todos os idiomas, todos os itens, e de exclusão, analisamos os títulos, os resumos, excluímos
dissertações, livros, artigos de congresso, periódicos não indexados ou excluídos porque eram quali C. E, ao final de toda essa revisão integrativa, nós chegamos a 28 artigos científicos, que estão classificados com qualis A1 até B5. Né? Muito bem. A revisão integrativa, ela, em geral, ela se dá com a distribuição dos artigos ou todo o material pesquisado por eixos temáticos. Então, foram identificados nesses artigos pesquisados 7 eixos temáticos recorrentes. O primeiro deles diz respeito à crise do ensino jurídico tradicional. 89% dos artigos pesquisados apresentaram uma crítica muito incisiva sobre o ensino tradicional jurídico, predominantemente magistrocêntrico, expositivo e com pouco protagonismo do discente. 79% dos artigos já falaram sobre esse distanciamento do saber jurídico com a realidade social e a ausência de pensamento crítico no processo de ensino-aprendizagem. Então, algo que eu também identifiquei em alguns artigos foi uma crítica de que o aluno hoje, ainda hoje na graduação jurídica, ele já se vê como alguém que vai trabalhar, no geral, é claro, como alguém que vai trabalhar no Poder Judiciário. Então, ele não se vê como alguém que pode ser co-criador da norma, que pode trabalhar na elaboração do direito. Então, isso é uma crítica muito presente nos artigos que eu li, e também no sentido de que o aluno precisa estar mais conectado com a realidade social, porque aí sim ele pensa em, por exemplo, elaborar leis, ser protagonista nessa esfera legislativa para fazer uma transformação social, criando um novo ordenamento jurídico. A necessidade de mudanças curriculares e adoção de práticas pedagógicas interdisciplinares. 50% dos artigos lidos também falam sobre isso. Aplicação de metodologias ativas, como aprendizagem baseada em problemas, júris simulados, peer instruction e outras formas de metodologias ativas que poderiam ser aplicadas no direito, como uma possível estratégia para quebrar esse ensino jurídico tradicional. Formação didático-pedagógica dos docentes, 43%. Novas habilidades que serão necessárias aos profissionais do direito no século XXI. Quer dizer, competências ligadas a raciocínio analítico, a relações interpessoais, trabalho em equipe, esse tipo de competência, até uso de novas tecnologias, a gente já está falando hoje aí no direito em metaverso, em tantas novas tecnologias, esse aluno tem que estar mais preparado para essas demandas. Adoção de linha pedagógica como condutora do processo de ensino-aprendizagem, também é algo que foi abordado nesses artigos analisados. Todos esses artigos foram catalogados e constam lá na dissertação. Né? Como suporte teórico, eu usei a educação ambiental crítica, a análise da justiça e do racismo ambiental, a ludicidade no processo de ensino-aprendizagem, os jogos educativos digitais, e aí toda a fundamentação teórica da gamificação, e a teoria da aprendizagem socio-interacionista do bielorrusso Vygotsky, que foi o que foi utilizado como base para esse trabalho. Só de forma bem simplista, né, porque eu sei que não há tempo aqui para isso, a educação ambiental crítica foi muito importante ser trazida para esse trabalho, porque quando ela surgiu no início da década de 90, ela trouxe para o debate as questões socioambientais, as questões sociais, ao contrário daquela educação ambiental conservacionista, que era tecnicista e não produzia esse tipo de debate nas escolas e universidades. Então, isso foi de suma importância para o trabalho. O racismo ambiental, como eu já falei anteriormente, essa distribuição não democrática dos riscos ambientais, em linhas gerais, foi o principal tema abordado no jogo Ecojustiça. Então, nós trabalhamos a história da justiça ambiental, como começou, né, essa luta pela igualdade de direitos ambientais, toda aquela história da fusão dos movimentos ambientalistas norte-americanos, da luta pelos direitos civis, que culminou com esse movimento da justiça ambiental no início da década de 80, trouxe todas essas imagens, não só para o site que serve
como um repositório de material para o aluno estudar para o jogo, como também para a própria dissertação, né, que seria importante para ilustrar esse movimento. E tratei também da ludicidade. Dentro da ludicidade, um ponto que eu gostaria de destacar é justamente o que eu encontrei no livro Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, do Mark Prensky. O Mark Prensky, ele é muito conhecido porque ele criou as duas terminologias, nativos digitais e imigrantes digitais. E ele é professor, né, de Harvard, e ele tem uma imagem muito crítica em relação a muitos educadores que apresentam essa resistência de associar diversão e aprendizagem. Ele apresenta como obstáculos a crença de que quando não há sofrimento, não há aprendizado. Isso predomina ainda muito dentro das escolas e no pensamento de muitos educadores. Ele até cita o aforismo de Benjamin Franklin, né, o que machuca instrui. Essa ideia de que você só aprende com dor, né, com sofrimento cansado. A forte influência religiosa, toda aprendizagem ela é dolorosa, o conhecimento é um pecado e a aprendizagem é uma mera forma de sofrimento. Então, esses são os pontos negativos dessa influência, a ideia de que há uma ligação entre o conhecimento e o mal e a diversão e o pecado. E como possíveis soluções, ele fala sobre a desconstrução disso, né? Que os adultos, eles quando trabalham, eles podem sim estar vivenciando uma parte prazerosa de suas vidas. Né? Isso não descaracteriza a seriedade com que eles encaram as suas atribuições. Ele fala também sobre o trabalho divertido. Essas discussões sobre felicidade e realização no trabalho já são antigas, mas a gente, dentro do ambiente de ensino, principalmente universitário, a gente ainda encontra essas resistências. Né? Muito bem. Em relação aos jogos educativos digitais, eu estabeleci a diferença da gamificação para os jogos sérios e os jogos de entretenimento. Quando a gente fala em gamificação, nós estamos falando em algo mais amplo, que é justamente a utilização dos elementos dos jogos e do design do jogo para diferentes finalidades, ou educativas, ou dentro de empresas. Então, a gamificação não necessariamente você vai usar os elementos dos jogos por meio de jogos, tá? Mas no caso do meu trabalho, foi criado um jogo sério, que tem usa-se essa terminologia, pelo fato do jogo ter um propósito, no caso, um propósito educativo. Bem, o jogo, então, foi criado, foi feito um logotipo, a gente até já registrou a marca, eu e minha orientadora, registrou a marca do jogo, o software, e criamos esse logotipo pensando justamente no meio ambiente, óbvio, e o punho cerrado, que é o tronco, fazendo referência ao movimento Black Lives Matter, mas eu sei que o punho cerrado também ele já foi utilizado em movimentos muito mais antigos, socialistas e tal, é sempre um símbolo de movimento de luta, né? Então, a gente escolheu a árvore para representar o meio ambiente. Aqui eu trouxe um mapa conceitual, que foi quando a gente começou a pensar como esse jogo funcionaria e que elementos seriam abordados nas questões do jogo, já que os personagens, os avatares criados, eles iriam atuar de forma cooperativa, tanto que no jogo em grupo, todo mundo tem que alcançar um mínimo de pontuação na quarta fase para conseguir ir para a quinta fase. Então, é a ideia de que dentro da justiça, se cada um não fizer o seu trabalho, a justiça não seria alcançada, né? Trazer isso para o aluno também. Esses desastres foram abordados no trabalho, o caso Hidro, o caso da Pacific Gas Electric, o caso Samarco, o caso Jaberfan e o caso Love Kennel, que até a discussão se foi justamente no processo de investigação desse último caso que não surgiu a justiça ambiental. Então, sempre temáticas dessa natureza, demonstrando como um desastre afeta de forma mais incisiva populações indígenas, populações negras, pobres e quilombolas. Então, a ideia foi trabalhar os desastres e como isso se relacionaria com o racismo ambiental. Os personagens do jogo criados são profissionais da área jurídica, todos a gente pensou na hora do design, né, da criação do personagem, na diversidade, na inclusão da pessoa com deficiência, da mulher, do negro, né, do idoso. Então, nós temos um professor universitário, uma advogada ambientalista, um delegado, uma defensora pública, um procurador do Ministério Público,
O jogo ele é acessado por meio de um link e o material para estudo está no site da Justiça Ambiental. Agora também o jogo, já, se você entrar no site, você já consegue acessar o jogo pelo site também. Dentro das fases do jogo, as 3 primeiras são similares, tá? Elas não são eliminatórias, todos conseguem ter uma segunda chance em cada questão, tem temporizadores em cada uma delas, mas a partir da 4ª fase, não. O indivíduo tem que alcançar o mínimo, não só ele, quando está jogando de forma individual, como o grupo, que também precisa, para passar para a 2ª fase, que todos os integrantes tenham alcançado o mínimo de 60%, senão não evolui. Na última fase, para ganhar o jogo, seja em grupo ou seja individual, tem que alcançar 60%. E sempre aparecendo um ranking também, que é um elemento muito clássico da gamificação, né? Fizemos a aplicação do jogo numa universidade, para alunos entre o 8º e o 10º período, essa foi a amostra estratificada, e nesse percurso metodológico para aplicação do jogo, numa primeira etapa, nós fizemos uma avaliação diagnóstica por questionário pré-teste, para se avaliar qual era o conhecimento sobre a matéria, não só de aplicação de jogo em sala de aula, como também sobre racismo ambiental. Depois dessa palestra, foram organizados grupos e demos aí 10 dias para que os alunos se preparassem para essa experiência gamificada. Então, na 2ª etapa, eles jogaram. Tivemos resultados satisfatórios, a maioria ficou satisfeita e achou que realmente adquiriram aprendizados, né, com o jogo Ecojustiça, e essa experiência que a gente, esse relato dessa experiência de aplicação do jogo já foi publicado numa revista Qualis A2, que é a revista Praxis, para divulgar, né, isso daí. E o jogo foi selecionado para concorrer ao Prêmio Inovari. Então, a gente já recebeu, já fizemos a apresentação, que você tem que se inscrever e tudo, eles fazem uma prévia seleção, e já tivemos a visita do consultor do Inovari para avaliar o produto. Então, agora a gente está esperando, né, e torcendo, que pelo menos a prática seja definida para ficar no banco do Inovari. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês e a disponibilidade do tempo de vocês para me ouvir. Obrigada. Obrigado, Tassiana. Excelente a sua iniciativa, né? Uma proposta bastante arrojada e muito interessante, né? Sobretudo para essa nova geração que está chegando. Eu tenho um filho de 10 anos, daqui a pouco ele está na faculdade, e se ele souber que o método de ensino está se entrelaçando com a gamificação, acho que ele vai ficar mais feliz do que a gente pode imaginar. E agora eu passo a palavra para a professora Eleonora, para ela fazer as perguntas, já a Tassiana responder, e encerrado esse bloco a gente passa para a professora Ilana. Então, mais uma vez, professora Eleonora, muito obrigado pela sua participação e entrego a palavra à senhora. Muito obrigada, boa tarde, professor Fábio, professora Ilana, Alexandre, Tassiana aqui já de primeira mão lhe parabenizar pela conclusão do mestrado, pelo projeto do jogo, Ecojustiça, por todas essas conquistas, né, relacionadas a esse projeto, já ali uma publicação no periódico de excelência aqui no âmbito jurídico do Brasil, e também essa indicação, essa seleção para concorrer ao Inovari. Então, realmente, devo começar lhe dando parabéns. E também aqui fazer um comentário inicial que eu assim, li com muita atenção e com muito interesse, né? Porque o seu tema, Tassiana, ele consegue ali realmente conjugar 2 assuntos até muito caros, eu acredito, a todo profissional e professor docente da área jurídica hoje, que é o tema da crise, né, do ensino jurídico, como você muito bem ali descreveu e problematizou no início da sua dissertação, conjugado à educação ambiental, que, assim, de fato, foi ali muito certeira a sua escolha, porque, como você bem explica, é um tema, né, claro, do direito transversal, e ali isso é muito importante, né, sempre quando a gente tem ali a preocupação de atender as DCNs, ali estabelecidas pelo Ministério da Educação, e interdisciplinar. Realmente, o tema da justiça ambiental, a gente pode dialogar desde um direito constitucional, teoria do Estado, questões de ética, então, por que não filosofia do direito, até questões assim mais
duras, né, dizendo respeito ali à tutela coletiva e responsabilidade civil. Então, realmente, assim, te parabenizar por todo esse engajamento e trabalho acadêmico. Eu tenho duas perguntas, tá bom? Que me interessam bastante, assim, te ouvir. E, Tassiana, a primeira é com relação à acessibilidade do jogo às pessoas com deficiência. Se, nesse primeiro momento, né, você já ali analisa como adaptar, como fazer o seu jogo, né, o Ecojustiça, acessível, por exemplo, a estudantes com deficiência visual, a estudantes surdos. Realmente, essa questão, né, do corpo discente de estudantes com deficiência é um tema muito presente na academia, é um grande desafio ali os docentes de direito que precisam ali se abrir essa questão, se adaptar. E assim, eu lendo o seu projeto, eu realmente, né, identifiquei como ali uma grande possibilidade, né, ali de, enfim, toda essa questão do ecojustiça, da gamificação de metodologias ativas, servirem ali para essa questão da acessibilidade. Então, se você pensa isso para o seu jogo, e também assim, algum comentário seu em termos da relação, tá, de gamificação com questões de acessibilidade no ensino do direito. A segunda pergunta é um ponto que realmente eu li com assim, interesse especial do seu trabalho, e você aqui também tocou nesse ponto na sua apresentação oral, a respeito da resistência da academia, né? Essas metodologias ativas, sobretudo a gamificação. E o autor que você cita, né, o Mark Prensky, ele realmente trabalha essa questão, né, de que não é levado a sério, de que realmente se encontra ali muita dificuldade para docentes, professores incorporarem essas metodologias, principalmente, né, estruturas de jogos ali na sua metodologia, são muito ali resistentes ainda a uma metodologia tradicional, conteudista, e a gente lê no seu trabalho que você testou o seu jogo ali frente a alunos, a estudantes, e a receptividade foi muito boa. A minha pergunta é, você pretende também testar o seu jogo com professores de direito? E como você enxerga essa resistência na academia brasileira, Tassiana? Assim, se você vê ali algum tipo de horizonte, de evolução, de abertura de professores do direito, da nossa academia jurídica, como nós conhecemos, realmente ali uma academia fechada, conservadora, tradicional. Se você pretende fazer também esse teste do jogo ali junto a grupo, né, de professores, e o que você espera disso? Quais são as suas perspectivas? Seriam ali as minhas considerações e perguntas, e agradeço desde já. Obrigada. Posso responder já de uma vez? Claro, pode responder. Então, em relação à questão da inclusão, eu já pensei sim, no caso, por exemplo, das pessoas com deficiência visual, né, algo, por exemplo, que tenha áudio, né, e coisas. Mas a gente enfrenta uma questão que é o seguinte: quando eu entrei nesse mestrado profissional, eu não tinha uma noção de que o mestrado profissional eu ia sair além da dissertação com um produto. Eu não entendia bem esse conceito do produto. E esse produto, vocês sabem melhor do que eu, a gente não tem um financiamento para esse produto, né? A gente não tem bolsa, não tem nenhum tipo de incentivo, até por uma realidade que nós estamos vivendo hoje no país dentro da educação. Mas não é só por essa realidade, o mestrado profissional não tem mesmo. E quando eu fui fazer esse produto, eu já pensei tudo. Eu pensei, a gente queria fazer também, como a gente já fez a versão em inglês, né, para exportar, para trazer, para incluir diversas pessoas que não teriam acesso. Isso tudo não foi pensado de início, porque, inclusive, eu, quando fui fazer essa dissertação, e a ideia de fazer um jogo foi até do meu orientador de início, eu tive muito receio de como as pessoas iam encarar essa minha dissertação, de como que elas iam encarar essa minha pesquisa. Será que essa pesquisa é séria porque ela está falando sobre gamificação? Então, eu tive um investimento para fazer esse jogo, até financeiro, que eu tive que bancar, e eu não sabia onde isso ia dar. Mas, já juntando com a outra pergunta, respondendo junto com a outra pergunta, eu me surpreendi quando eu fui apresentar isso para colegas professores de direito, e eles ficaram encantados. Eu achei que todo mundo ia rir, tinha gente que não ia aceitar bem essa proposta, mas não foi assim.
E eu acho que essa abertura, essa questão toda que está sendo discutida agora do metaverso, Justiça 4.0, a gente está dentro do judiciário que já está repensando a tecnologia. Eu comecei esse mestrado na pandemia, eu comecei dia 18 de abril o mestrado. Ele não é um mestrado online, é um mestrado presencial. Então, tudo isso foi uma quebra de paradigma em relação à tecnologia, ao uso de tecnologias. A gamificação, por exemplo, para aula remota, sendo digital, né, porque tem a gamificação analógica, com jogos de tabuleiro. Eu, inclusive, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz um levantamento do uso de jogos jurídicos no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam um jogo que chama Passing the Bar, que é um jogo daquele bem clássicozinho de tabuleiro, um banco imobiliário bem elegante, de couro, com aquelas imagens bem jurídicas, em que eles jogam para aprender para o exame de ordem de lá, o bar, né, que é o exame de ordem americano. Então, eu já estou vendo um rompimento desse preconceito. Né? Eu tive esse medo, mas eu falei assim, não, mas todo mundo que quis trazer uma coisa nova sempre teve essa preocupação que eu estou tendo. A gente tem que enfrentar esse medo, né? Então, eu penso assim, agora que eu estou sentindo, vindo de várias pessoas que eu conheço, uma receptividade e um apoio do trabalho, eu penso em investir mais, né? E aí a gente tem que pensar em tudo, na inclusão, em outros idiomas, em melhorar o jogo, né? Ver os problemas também que existem na tecnologia, enfim. Não sei se eu consegui responder. Respondeu sim, obrigada. Obrigado, Tassiana. Agora eu passo a palavra para a professora Ilana Alor. Ilana, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua gentil participação. Sem maiores delongas, pode fazer as suas colocações. Bom, boa tarde a todos e a todas, a quem está assistindo a gente também aqui no programa da Escola Judicial do TRT. Quero agradecer muito ao Dr. Fábio, né, pelo convite, no nome da professora Daniela Barcelos, a Leonora, a professora Leonora, que está fazendo parte aqui também nossa apresentação, e a Tassiana, né? Começar pelos parabéns, né? Primeiramente, pelo jogo, né? Faço minhas palavras da professora Leonora, também não quero ficar repetitiva, mas realmente é uma iniciativa muito bacana, né? Que, como você bem colocou nessa última fala sua, super inovadora, ainda que as metodologias ativas, né, deram uma acelerada nessa pandemia, porque a gente se viu, de repente, num mundo digital, né? E aí a gente consegue entender o quanto essas metodologias são importantes, não só para o mundo digital, mas também para o nosso dia a dia, o quanto a gente utiliza a tecnologia para isso, né? Mas em conjunto com nossa entrada muito rápida, né, nesse mundo digital, a gente também encontrou muitas dificuldades, né? Principalmente no que a gente chama de experiência do usuário, né? O próprio usuário que tem as dificuldades, né? Não só as pessoas que vieram de outros tempos, que não têm tanto acesso à tecnologia, as pessoas que precisam também de um letramento digital, né? Agora já tem se falado sobre essa questão, não adianta simplesmente achar que sabe mexer na internet, quando na verdade você se vê com programas, né, que você nunca utilizou, tem uma certa dificuldade realmente. E sobre o jogo especificamente, eu joguei, né? Eu, além de ter lido, né, a sua dissertação de mestrado, que está muito bem amarradinha, ela traz todas as questões metodológicas bem colocadas, isso é um mérito seu, da sua orientação, né, do seu professor orientador, que eu achei assim, bastante interessante no sentido dela trabalhar os aspectos que são necessários para a gente entender até a chegada do jogo, né? E o produto final, que é o que você mostra, eu joguei o jogo, cheguei até a fase número 4, mas acabou que eu tive outro compromisso, não consegui terminar o jogo, mas gostaria de voltar em um outro momento para poder terminar. Dentro disso, eu queria fazer só 2 perguntas para vocês também, para você também, seguindo aí o mesmo modelo da professora Leonora, mas já colocando uma sugestão, né, se é que você me permite, Tassiana. Eu sou uma pessoa que eu gosto de game, eu jogo videogame, meu marido também joga bastante videogame aqui em casa, a gente tem o PlayStation 5, somos jogadores, né, vamos dizer assim, gamers. E dentro dessa ideia, eu senti um pouco de falta no seu jogo de você ter uma missão específica
política e um objetivo. Ou seja, sei lá, ajude a advogada a peticionar com o juiz. E se você responder, sei lá, 5 perguntas, você chega nesse ponto e ajuda a advogada a fazer isso, a fazer aquilo. Então, talvez, isso seria uma sugestão, já que você falou que pretende investir isso no futuro, de você criar uma outra interface do bonequinho ir andando dentro de um mapa, alguma coisa do tipo. Eu sei que isso, obviamente, vai ser muito mais caro, muito mais longo, né, de se fazer. Eu entendo, né, que é um produto inicial que você pretende continuar investindo nele, então, talvez a título de sugestão para poder trazer uma atratividade maior para o game, você trazer algumas missões e objetivos dentro daquelas perguntas que você coloca. E essa dentro da sugestão já vai uma pergunta, né? Se você tem esse interesse, né, de buscar fazer uma coisa um pouco maior do que você começou agora, ou se isso é só o produto do seu mestrado, ou se você pretende investir mais, continuar nessa questão e talvez ampliando para um jogo de tabuleiro ou para um jogo maior, com um mapa maior, né, para os jogadores. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria entender um pouco sobre a motivação das suas escolhas de caso, né? E eu vou te explicar por quê. A minha pesquisa, eu sou uma pesquisadora que no doutorado, terminando o doutorado esse ano, e se Deus quiser defendendo em breve, eu sou uma pesquisadora decolonial, né, que trabalho muito com as questões decoloniais. E o tema, né, de meio ambiente aqui na América Latina, ele vem tomando uma conotação muito nova com a ideia da natureza ser sujeito de direito. Não sei se você conhece essa bibliografia, mas é um eixo temático, eu acho que você colocou como um dos resultados, que muitas pessoas nunca escutaram falar sobre a expressão racismo ambiental, por exemplo. E você trouxe nos seus resultados que você conseguiu implementar novos conceitos, né, junto desse pessoal, das pessoas que testaram o jogo, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre a motivação das escolhas dos casos, né, que você trouxe Estados Unidos e Brasil, e se você teria, assim, também interesse em trazer esses assuntos novos que realmente grande parte do ensino jurídico também é muito voltado para uma academia europeia, né, eurocentrada e americanizada, e pouco se conhece da América Latina, que são aqui os nossos irmãos, e que tem muito a falar também sobre a natureza e as questões relativas aos direitos da natureza, que seria uma novidade dentro do novo constitucionalismo latino-americano. Bem, em relação à primeira pergunta, eu tenho vontade, sim, de melhorar o jogo. Eu até, quando eu fiz esse jogo, a minha ideia é que esses avatares, esses personagens, eles estivessem em movimento. Mas aí o preço estava muito alto para esses avatares ter movimento. Eu falei, deixa eles paradinhos por enquanto, porque não vai ser possível isso nesse momento. Então, a nossa ideia, até inicial, era que em cada uma dessas fases nós pudéssemos entender o funcionamento de um processo, de fases processuais. Então, uma ação civil pública que envolvesse aquele problema que já está em curso, né? Ações civis públicas que já estão em curso, como o caso de Barcarena, né? No Pará, e a gente fosse colocando cada fase do jogo uma fase do processo. E aí ele ia ganhando ponto com essas variáveis que poderiam ser criadas até em cada fase. Mas isso tem um motivo financeiro, de eu não ter feito, e de tempo, que o mestrado é um período muito curto para a gente evoluir nisso aí. Mas eu adorei a sua ideia, eu já vou até anotar quando terminar aqui o programa, para eu não esquecer, porque eu ando esquecendo muitas coisas, eu preciso anotar, e vou pensar com carinho, adorei essa ideia. A segunda questão, que é o racismo ambiental, eu tinha muita coisa para falar sobre racismo ambiental, e tenho vontade, inclusive, a gente está conversando sobre falar, eu e meu orientador, que eu queria falar sobre o racismo ambiental e o direito do trabalho, porque nós temos alguns casos, como, por exemplo, esse ano, completou 30 anos do acidente de Bhopal, na Índia, né? E que aquela situação ali é uma situação clássica de racismo ambiental do trabalho, né? Então, é um assunto que eu quero evoluir, que eu quero trabalhar mais. Eu vim muito com a história, né, desse movimento, mas eu, por exemplo, eu queria ter inserido muito mais sobre o trabalho do Juan Martinez, né, que trabalha o ecologismo dos pobres, e colocar esse tema, porque é um tema de caráter transversal e interdisciplinar, que pode ser trabalhado em direitos humanos, em direito do trabalho, direito constitucional, direito ambiental. Então,
eu quero fazer desse assunto, talvez até uma proposta para um doutorado, né? Trabalhar esse assunto, porque realmente eu percebi que não é um assunto trabalhado no meio jurídico. As temáticas socioambientais, elas são desconhecidas dentro da graduação jurídica, de suma relevância, né? Talvez porque a gente ainda mantenha dentro do âmbito da graduação essa educação ambiental conservacionista, que ela está prevista, a educação ambiental, na resolução número 5 de 2018, com as diretrizes curriculares do curso de Direito. No entanto, isso não é implementado dentro do curso de forma efetiva. E a educação ambiental, ela corre de uma forma muito superficial, né? E talvez trazer isso de uma forma mais abrangente, tratando das questões socioambientais, seja o ideal. Não sei se eu consegui também responder. Satisfeito, Ilana? Sim, sim, é só deixar mais uma vez a ideia de você também abarcar outras questões, né, de direitos da natureza, da questão da América Latina, que eu acho que também é uma questão que é bem bacana para você trazer como novidade, vamos dizer assim, no seu produto, talvez até para uma tese de doutorado, né? É mais ou menos por aí. Espero ter também ajudado, contribuído para alguma coisa. Muito bacana o seu projeto e sua dissertação de mestrado, Tassiana, parabéns. Com certeza. Na verdade, assim, eu vejo que é um projeto que é desbravador, como eu falei inicialmente, ele é arrojado porque ele abre um caminho de possibilidades infinitas, né? Porque ela começa pelo direito ambiental, mas nada impede que isso se expanda para o direito constitucional, para o direito do trabalho, para o direito penal, para todos os outros segmentos, com novas perspectivas, como você falou, novas teorias, novas visões do direito, né? Porque simplesmente estamos falando aqui de uma metodologia diferente, né, que num primeiro momento causa um certo estranhamento nos mais conservadores, mas que para as novas gerações certamente vão aproximar muito o estudante, o aluno, ou quiçá outras pessoas de fora do direito a se interessarem pelo tema. Então, de fato, você está de parabéns pelo seu trabalho, né? Espero que você seja uma vitoriosa no Prêmio Inovare, né? Estamos na torcida aqui. E agradeço mais uma vez e abro aqui a palavra para as considerações finais de cada um de vocês. Vamos seguir a ordem, né? Primeiro a Eleonora, seguida a Ilana e, por fim, a Tassiana, para fazermos o encerramento. Por favor, professora Eleonora. Doutor Fábio, mais uma vez, obrigada pelo convite. Também agradecer aqui a professora Daniela Barcelos, cumprimentar mais uma vez Ilana e Tassiana, mais uma vez, parabéns, que renda muitos frutos ainda esse seu projeto, muito inovador. Não joguei ainda, tá bom? Mas vou ali reservar um dia do meu final de semana, estou bem ansiosa para ver se consigo superar todas as etapas e quero jogar com alguém. Eu acho muito bacana ali o viés colaborativo do seu jogo. E fica aqui assim, os meus cumprimentos e desejos de todo sucesso para você. Muito obrigada. Professora Ilana. Também só agradecer ao doutor Fábio, aqui a Escola do TRT, muito bacana esse projeto de vocês também aqui, de poder dar espaço para os seus servidores, para que as pessoas possam mostrar o que elas estão fazendo, né? Dar visibilidade, eu acho que é o primeiro passo para a quebra de preconceitos, né, doutor Fábio? Os conservadores que nos desculpem, né? Mas estamos aqui para inovar. E boa sorte, Tassiana, aí no que você decidir empreender daqui para frente. Conte comigo também como uma colaboradora, se quiser trocar uma ideia, já me coloco aqui à disposição, tá bom? E eu acho importante também você procurar pessoas que jogam, né? Que aí elas podem te dar muitas visões assim do que esperam de um jogo, né? Então, talvez também seja mais um conselho, aí, uma dica para você aprimorar ainda mais o seu trabalho, que já está excelente. E boa sorte aí no tudo que você for fazer daqui para frente, tá bom? Muito prazer em participar. Obrigado, professora Ilana. Tassiana, por favor. Muito obrigada por todas as considerações, né, da doutora Eleonora, da doutora Ilana. E eu queria fechar só com um comentário que quando eu assisti uma entrevista do Mark Grinsky no programa Millennium da Globo News, uma entrevista antiga, e ele fala que a escola, ela sempre teve duas tradições. A tradição da realização, que é aquela tradição mais antiga, né, que é aquela que é passada de pai para filho,
e de mestre para aprendiz, como acontecia nas corporações de ofício, por exemplo, né? E mais tarde surgiram os pensadores, e com isso foram fundadas as academias e surgiram, é claro, os acadêmicos. E nesse momento, o problema é que o lado acadêmico, ele sequestrou as escolas, e a realização, a tradição da realização, ela foi passada para as empresas. E que hoje eu me sinto muito feliz de ter feito um mestrado que juntou essas duas tradições, a academia e a realização. Então, eu acho que está faltando trazer para a academia a realização, porque a academia é onde vem a fonte ali do conhecimento, a potencial imenso de realização, e eu acho que está faltando um pouco disso dentro das academias. É trazer de novo essa tradição que os mestrados profissionais, por exemplo, vêm trazendo, e que eu sei que todo mundo ali é extremamente competente para isso. Então, eu só queria fazer essa consideração final e só agradecer pela oportunidade. Parabéns mais uma vez, nós aqui da Escola Judicial do TRT da Primeira Região que agradecemos o seu trabalho, a sua participação, como também a colaboração das professoras Ilana e Eleonora. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E para você que está nos assistindo, né, esse programa fica gravado aqui no canal do YouTube da Escola Judicial, e se você quiser ver posteriormente ou compartilhar com algum colega, fique à vontade. O nosso objetivo é justamente divulgar e difundir essas novas ideias que surgem aqui no seio do Poder Judiciário. Então, um grande abraço e até o próximo programa Em Tese.